Olá, boa noite a todos. Eu sou a Prof. Nani, prof. do Apoio Pedagógico. Estou aqui no CEAFES, vai fazer 2 anos, nesse trabalho maravilhoso, junto com essa equipe gloriosa. Que equipe gostosa de trabalhar junto. E nós, aqui no CEAFES, desenvolvemos com as crianças e adolescentes muitos projetos. Dentre eles, um em especial que nós vamos falar hoje, que é sobre o meio ambiente. Sobre a sustentabilidade, a importância de cuidar do meio ambiente, de cuidar do local onde nós vivemos, de conscientizar e preparar essas crianças e adolescentes para o futuro. Hoje, em especial, nós temos uma convidada maravilhosa. Ela que já atua durante alguns anos no CEAFES, ela que nós amamos, que essa equipe tem um carinho muito grande, principalmente nesse período de pandemia, tem se mostrado uma amiga, ajudadora, excelente profissional, muito competente no que faz, e quando faz tudo com muita intensidade, coloca muito amor no que faz, né? Ela que tem uma preocupação muito grande com a sua equipe, com as crianças, com as famílias dessas crianças e desses adolescentes que vêm aqui para o CEAFES. Então, nesta noite, eu convido para estar conversando conosco, comentando um pouquinho sobre a importância
de trabalhar a sustentabilidade no CEAFES, a nossa querida coordenadora, Flora Maria Jorge. Seja bem-vinda, Flora. Obrigada, Nani, obrigada pelas palavras carinhosas, né? Há uma recíproca da minha parte, né? E boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live. Antes de trazer a sustentabilidade, eu gostaria de falar um pouquinho dos desafios da reciclagem, né? Existem 5 desafios na questão da reciclagem, e um deles, que é o primeiro, é a falta da coleta seletiva. Se você fazer uma leitura a âmbito de Brasil, as 2 regiões que mais têm a questão da coleta seletiva é a região sul e sudeste. Porém, se nós formos trazer para dentro da nossa comunidade, que é, né, o bairro Monte Cristo, a comunidade Chico Mendes, na comunidade Chico Mendes, que é onde nós temos o maior número de crianças e adolescentes, não há essa coleta seletiva. Depois, o segundo tópico muito importante nesse desafio é a falta de informação. Falar em reciclar acha que só separa a caixa por um lado, o orgânico por outro, e está pronto. Mas é a higienização desse material para que ele possa depois ser ou reutilizado ou reciclado de forma correta. Depois vem a questão do desinteresse político, que é o terceiro I. Por que há um desinteresse político? Não existe uma vantagem econômica para a reciclagem financeiramente, a política não vê vantagem nisso. Então, fica meio, né, muito na utopia, no caso. Depois vem a quarta item, que é a tributação. Há países como a Alemanha, que eles têm subsídio para as empresas que fazem a reciclagem. Ao contrário do Brasil, que aumentou, no caso, a tributação, porque quando uma empresa resolve fazer uma reciclagem, o que acontece? Ela já paga tributos, impostos, quando ela pega a matéria-prima e ela paga novamente quando ela conclui essa reciclagem. Então, para uma empresa, é mais vantagem fazer o novo, porque vai pagar uma vez só a tributação, do que reciclar. Além deste item, o último item é a falta de padronização. Há normas que padronizam quais os materiais a ser recicláveis, mas, na contrapartida, falta uma padronização desses materiais para o seu uso. Vai ser usado para quê? Então, o que acontece? Com a falta e a identificação inadequada, para quem faz a seleção desse material, ele fica bem difícil, porque ele tem que saber a composição, porque nem todo o alumínio tem a mesma composição, nem todo o papelão, né? E aí, o que há? Dentro disso tudo, ainda vem as embalagens que trazem as informações dos materiais incorretas. Então, para quem está ali na frente, na separação desse material para reciclagem, tem muito desses questionamentos, né? Isso serve para quê? Isso vai servir para quê? Porque não existe esse padrão. E o que se percebe ultimamente, em toda essa questão da reciclagem dos materiais, né, que é o lixo que vira material reciclável, existe uma busca mais constante em relação a alumínio, tá, a aço e ao papelão, porque o valor dele é maior em relação ao plástico. Então, esse pessoal que faz esse trabalho de recolher esses materiais fora para vender, ele já não tem interesse pelo plástico, porque a quantidade tem que ser 3 vezes, até às vezes 5 vezes maior de peso em relação à outra, para poder dar o valor que eles querem. Por isso que a gente tem muito plástico, muita garrafa rolando aí pelas ruas, né? Mas aí agora nós vamos à sustentabilidade. Isso precisa de uma mudança de comportamento da sociedade, porque quanto para ajudar na sensibilização, nessa conscientização da conservação da natureza, porque a sustentabilidade, nós não vivemos fora da natureza, nós estamos
conectados com a natureza. E assim, auxiliando a sociedade a fazer o uso racional desses recursos naturais, vai haver uma mudança comportamental. A mudança comportamental da sociedade, ela tem que buscar esse consumo sustentável. E aí vem uma outra coisa que nos preocupa, né? Conversando com uma mãe de um aluno nosso, de uma criança nossa, tem uma criança e um adolescente conosco, Daniel e a Carolina. A minha querida Jaqueline de Souza Ribeiro, que também é uma grande contribuinte dentro da comunidade, tem alguns envolvimentos com a própria comunidade. Eu questionei ela sobre a comunidade, como é que é feita essa coleta seletiva. E, para nossa surpresa, não existe essa coleta seletiva dentro da comunidade Chico Mendes. E aí, o que temos lá? Nós temos a Revolução dos Baldinhos, que é a coleta dos resíduos orgânicos. Nós já tivemos até essa parceria, o CEAPES. Mas o que aconteceu? Como na época, né, não estou falando atualmente, lá em 2014, quando havia essa coleta, alguns momentos que lixo não foi recolhido no dia que deveria ser, e começou a trazer roedores. E aí nós tivemos que entrar em contato e suspender, porque faltavam essas pessoas para recolher esse material orgânico. Então, a coleta acontece dentro da comunidade, existem pessoas que vão buscar em determinados locais e vão depois fazer a compostagem desse material lá nessa associação da Revolução dos Baldinhos. E depois nós temos a Areste. A Areste é uma associação de recicladores da esperança, né? A esperança de mudar. E esse trabalho é desenvolvido por homens e mulheres, senhoras, jovens da comunidade, só que é o seguinte, o lixo que vai para elas reciclarem da coleta seletiva é o que vem de fora, de outros bairros, de outros municípios, principalmente de Florianópolis, tá? Que vai para lá. Então, elas trabalham com um lixo que a própria CONCAP já leva para eles a coleta seletiva. E aí é aquela situação que a gente fica, né? Como o SEAP vai trabalhar essa sustentabilidade e como ele faz no momento. E eu vou trazer aqui assim, ó, o nosso trabalho nessa sustentabilidade. Depois a Patrícia vai trazer uma outra parte que vamos deixar em segredo para ver com ela, tá? Essa sustentabilidade do SEAPES, ela é desenvolvida constantemente, né? Nós temos o problema com água, porque a gente sabe que o planeta, a água está ficando escassa, então existe um trabalho, sim, de conscientização e sensibilização sobre a questão da água. Existe que a água também, nós temos uma energia movida, né, pela água, pela energia solar, pela eólica, mas nós também temos esse cuidado com a energia. Então, uma das propostas que a gente está sempre trazendo junto às crianças e aos professores, saiu do espaço, desliga ventilador, desliga as luminárias, porque não tem ninguém, não tem por que estar funcionando. E isso é assim, é um cuidando com o outro, um pedindo, apaga, não tem ninguém agora no salão, desliga toda essa luminária. Então, existe essa preocupação. Uma outra preocupação também é com o uso do papel, porque cada papel é uma árvore que a gente, né, sabe que o papel vem da árvore, então existe essa conscientização também. E aí eu vou trazer agora um exemplo que me chamou muita atenção, e quando a Ivânia me colocou, a Ivânia é a nossa coordenadora do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que me chamou a atenção sobre o uso, que as crianças estavam, colocava-se uma tira de 100 copos no período da manhã, e quando a turma da tarde chegava do vespertino, nós não tínhamos mais copos descartáveis para o uso. É uma questão da higienização, né? A gente tem que pensar no todo. E aí a gente estava tendo um consumo de 100 copos de manhã, mas à tarde, automaticamente, uma média de 200 copos por dia,
E se você multiplicar o 200 por 5 dias na semana, já dá 1.000 copos. Com mais 4 semanas no mês, você estava consumindo uma média de 4.000 copos. Então, é uma situação, inclusive, que nos preocupou muito, porque não existe a coleta seletiva, apesar que nós temos dentro do CEAPES os depósitos para esse lixo, do orgânico, tudo separado, do plástico e do papel, não temos com vidro, porque nós não trabalhamos com vidros, né? Então, onde é esse material? Porque, assim, nós fazíamos a separação ali dentro. Só que quando ele passa da porta para ser coletado pelo caminhão do lixo, que recolhe, não existe essa questão desse lixo, né? Para onde é que vai esse lixo? E aí, o que nós fizemos nesse momento? Nós começamos a nos preocupar de que forma substituir esses copos. Se colocássemos as canecas de alumínio, que são as que eles usam para os seus cafés, né, para os lanches, a primeira refeição deles de manhã, essas canecas teriam que estar sendo trocadas automaticamente, porque para que a criança não use uma da outra. Surgiu a dificuldade de manter, de ter pessoas disponíveis para manter essas canecas higienizadas. Então, pensamos, e a Ivânia veio com a ideia das garrafinhas para água. Na hora, a gente, como a gente quer o bem-estar das crianças, vai ser ótimo. Fizemos a aquisição das garrafinhas e primeiro dia foi uma festa, essas garrafinhas, a gente ensinou, e essas garrafas iam ser colocadas as águas, que eles teriam um espaço na sala para botar as garrafinhas. Ok. Agora veio a higienização das garrafinhas. Como misturar essas biqueiras? Porque para higienizar, teria que lavar e as biqueiras iam se misturar. Tem a criança que morde as biqueiras, que a biqueira já está só com a pontinha de nada, né? Como saber que aquela biqueira é do A ou B? A garrafinha tinha um nome. E aí a gente surgiu mais uma ideia, né, Nani? Que era de deixar as crianças levar as garrafinhas para fazer higienização da casa, e trazê-las já com água, porque muitos dos dias eles queriam água e os CEAPES não tinham. Nós tínhamos que liberar essas crianças por causa da falta de água. E aí a caixa que tínhamos, às vezes, só dava para o uso do banheiro ou da cozinha. Hoje nós já estamos com um suporte maior de água, tá, gente? Já botamos uma caixa mais possante lá, né? Com mais litros de água, no caso. Mas só que assim, as garrafinhas foram. A primeira vez faltou 2, 3, 4, e depois a coisa começou a sumir as garrafinhas. E aí a gente começou a falar com eles para trazer o que eles tinham. Então, eles estavam trazendo a garrafinha que lá usava com refrigerante ou com água mineral. Por quê? Porque nós precisamos trazer para essa criança, ele precisa de pequenininho já saber também cuidar dessa questão do que é dele, de responsabilidade dele. E o trazer, o levar, é uma responsabilidade da criança. É lógico que se a criança esquecer, nós não vamos deixar ele sem água, tá, pessoal? A gente pega a caneca lá de alumínio, leva até a criança e já pega de volta, coloca lá para ser feita a asepsia. Bom, gente, isso é um dos trabalhos nossos, né, com relação a essa sustentabilidade. Mas existe outro, que é a hora da alimentação, né? A criança, de início, né, a gente deixa que os maiores se sirvam e os menores, nós temos sempre um professor, o pessoal que está na cozinha, para servir a criança. Só que a criança, né, ao olhar esse material, o Celinho, o que você está pedindo agora aí, a Nani vai passar depois, tá, meu amor? Nós estamos com a live dividida em etapa para cada um fazer a sua parcela. Outra coisa que andaram pedindo ali também, que foi a Mônica, né, no reciclado, quem vai falar, reciclar é preciso, Mônica? Quem vai falar é a Patrícia, tá? Eu estou só trazendo a parte da sustentabilidade para que a gente mantenha essa natureza mais equilibrada, esse meio ambiente ao qual nós somos o meio ambiente também, tá? E aí tem a questão da alimentação. Então, havia-se um desperdício
em determinados momentos que era botado a alimentação, e determinado alimento a criança não queria e tinha vergonha de dizer que não queria. Então, a gente passou a acompanhar essa alimentação, é um serviço pedagógico, acompanhar a alimentação, é uma cobrança, inclusive, do convênio da educação, que a equipe tem que estar junto com a criança para ensinar ele o valor nutricional da alimentação, para ensinar ele a forma de mastigação, o tempo, para não falar durante, e toda uma educação, né, que essa criança, ele vem com todas as experiências, e compete a nós, que estamos ali fazendo esse trabalho, onde ele se alimenta, o turno da manhã se alimenta 2 vezes conosco, que é o café da manhã e o almoço, assim como do turno da tarde chega 1h e almoça, e 15 para as 4 a gente serve o lanche, então nós temos esse acompanhamento. Nós estamos sentados junto com eles, nos alimentando ali junto com eles. Então, essa troca é muito benéfica. E a gente começou a diminuir, porque a gente começou a fazer uma concorrência com a turma e desperdiçava menos. Então, eles agora têm esse cuidado, pegar e comer aquilo que é possível. Uma ou outra criança, às vezes, né, foge um pouco desse nosso controle, mas nada que a gente não possa conversar, contar com ela e mostrar o valor de pegar só aquilo que é possível comer. Pode repetir, porém não faça o seu primeiro momento para que jogue fora porque não conseguiu se alimentar. Então, existe, né? Existe uma questão onde a gente cuida muito dessa questão do alimento, né? E aí, meus amores, dizer para vocês assim, ó, esse projeto do meio ambiente, ele cada vez mais ele nos traz e nos reporta o grande compromisso do CEAFS com isso, e aí as pedagogas, elas trabalham em equipe com os demais professores, e é um planejamento, e cabe aqui trazer isso bem forte para vocês, né, que a Nani depois talvez até vai trazer novamente. Nada é feito que não seja da demanda das crianças. Nós podemos sugerir algo para eles, mas temos que sentir o termômetro de como eles vão aceitar. Por quê? Porque o CEAFS, como centro de convivência, ele tem que proporcionar esse momento do estar bem, de se sentir. Agora eu vou trazer 3 palavrinhas aí, ó. Aí a minha querida Ana Rita, que estava ali comigo, ai, Ana Rita, é o amor, é sentir amado e sentir valorizado. Quando nós, instituições e escola, fizermos isto, nós estaremos contribuindo para um mundo muito mais humano, muito mais com a paz interior, que é a nossa live desse mês é todo voltado para esse tema paz, né? Mas não se deixa de trabalhar os outros valores humanos. Vou deixar, porque tem amiga aí para falar depois sobre isso. Então, assim, ó, eu agradeço muito de coração, Nani, lembrar de mim para trazer nesse momento. Agradeço as palavras carinhosas dos que estão participando e assistindo aí a nossa live, o nosso respeito, o nosso carinho aos nossos parceiros, às nossas famílias, às nossas crianças. E a equipe, o meu parabéns. Um beijo, e o CEAFS é o meu amor fraternal imenso. Um beijo, pessoal, no coração de todos vocês. Beijo, Flora, obrigada pela contribuição, né? E sabendo desse amor que a Flora tem pelo CEAFS, foi então que eu pensei em convidá-la para estar compartilhando conosco um pouco do que ela já sabe, né? Enriquecendo ainda mais as nossas vidas com essa informação, com esse conhecimento, né? Bom, o projeto do apoio pedagógico em trabalhar com o meio ambiente, como a Flora citou ali na fala dela, ele surge a partir das demandas do que as crianças gostariam. Diferentemente do ambiente escolar, que não que as professoras do ambiente escolar não abram um leque para expandir os seus conhecimentos, não é isso. Mas elas têm um currículo a ser seguido, uma demanda de conteúdos que às vezes não flexibiliza para que possa trabalhar o que a criança ou adolescente tem interesse naquele momento. Então, no início do ano, aqui no CEAFS, em acordo com toda a equipe,
a gente tem o hábito de perguntar para essa criança, para esse adolescente, o que ele gostaria de falar, de abordar, quais são suas dúvidas, as suas aflições. Isso tudo a gente traz nas aulas do apoio pedagógico, assim como nas demais oficinas, seja em forma de teatro, de dança, de debate. Então, numa dessas pesquisas de campo que a gente faz com eles, surgiu, da parte deles, trabalhar com o meio ambiente, conhecer, cuidar da natureza, dos animais, saber a respeito da reciclagem, que as crianças tendem a confundir reciclagem com fazer artesanato, com o que é reciclável, que eu vou explicar depois que existe uma diferença. Então, partindo desse ponto de querer saber mais sobre o meio ambiente, eu, juntamente com a prof. Patrícia, que é a outra professora do apoio pedagógico, tivemos a ideia de levá-los para conhecer alguns pontos aqui da nossa cidade de Florianópolis. Nós levamos, então, as crianças ao Horto Florestal do Córrego Grande, levamos também no Itacorobi para conhecer ali o... Agora me fugiu o nome, se alguém lembrar aí me ajude, por favor. E também nós fomos no Museu do Lixo, que também é ali no Itacorobi. Lembrei, o Jardim Botânico do Itacorobi, e fomos no Museu do Lixo. Vamos dar uma olhada nas fotos para vocês verem que passeio extraordinário. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar, somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar e cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir mostrando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Que maravilha, né? Então, nesses passeios que nós fizemos, nessa saída, né, que eu costumo chamar de saída de sondagem, onde as crianças puderam perceber ali a organização, que são aqueles lugares, como tudo é muito limpo, como existe um cuidado de colocar o lixo no lixo, né? A importância de estar cuidando, estar conscientizando essa criança, esse adolescente, que o futuro depende da minha mudança no dia de hoje. Então, assim, fomos ali no Museu do Lixo, tem um profissional ali da CONCAP, que ele se veste de rei, ele até é nomeado naquele momento, né, feito uma espécie de um teatro, e ele é nomeado como o rei do lixo. Como as crianças ficaram encantadas com a informação que veio dali, e elas voltaram para o CEAF sedentas, querendo mais, querendo participar, e é algo assim, ó, muito gratificante para o professor que para o seu tempo para planejar uma aula, para pensar no que trazer de dinâmico, de lúdico para essa criança, para esse adolescente, e poder ver a contribuição deles juntamente conosco. Só que o apoio pedagógico, ele não funciona sozinho. Para nós sermos um centro de fortalecimento de vínculos, é impossível fortalecer vínculo se eu trabalhar sozinha. Então, por isso, eu agradeço todos os dias que eu vim trabalhar no CEAFES, onde nós temos uma equipe unida.
Aqui o trabalho é diário e em conjunto, em grupo. Então, quando a gente pensa num projeto, seja da culinária, seja do lixo ao luxo, que é o nome desse projeto que eu costumo trabalhar com as crianças, com a valorização do meio ambiente, envolve todos os professores, seja de dança, seja de teatro, seja de capoeira, a equipe embarca na nossa loucura juntos. Tem hora que eu olho para eles e eu digo assim, eu preciso de garrafa PET, é aquele que mais pode se mobilizar para trazer. Precisamos de rolinho de papel higiênico. Ou estamos lá numa oficina de culinária, a Prof. Patti diz, olha, eu preciso da ajuda de mais 1 ou 2 professores, porque a nossa demanda de crianças e adolescentes é grande. Então, às vezes, a gente precisa de um auxílio de um outro professor, e isso aí funciona muito bem aqui no CEAFES, porque não tem como você transmitir para a criança e para o adolescente esse fortalecimento de vínculo se a tua equipe não trabalha assim. Por isso que eu fiz questão de chamar a Flora para iniciar essa fala, porque esse trabalho ela desenvolve muito bem. Esse trabalho de fortalecer vínculos com a equipe, de quebrar estereótipos, de mudar, desconstruir visões que outrora as pessoas já vieram formadas, o CEAFES faz muito bem. E isso ajuda na formação integral do ser. E é isso que eu, Nani, do apoio pedagógico, juntamente com a minha amiga professora Patrícia, que também é do apoio, e os demais professores, né, que atuam nessa instituição, fazem. É fortalecer os vínculos, é mostrar para essa criança e para esse adolescente que ele pode, que nós estamos aqui para quebrar estereótipos, para mudar o que às vezes a sociedade já diz que devemos ser. E por isso nós embarcamos, sim, nessa loucura de tentar mudar, de construir as coisas, de cuidar do meio ambiente, de tentar viver um ambiente de sustentabilidade dentro do CEAFES. Então, nesse momento, a gente vai ouvir a fala de alguns professores para que você que está aí na sua casa entenda como é essa junção do apoio pedagógico juntamente com as oficinas, com as demais oficinas. E entenda que o apoio pedagógico, ele é, sim, um ajudador das crianças nas atividades escolares, nas deficiências que as crianças têm no âmbito escolar, mas que o apoio pedagógico não é só isso. O apoio pedagógico é uma união forte com as demais oficinas em prol de construir a formação integral do ser. Vamos ouvir a nossa equipe? O apoio pedagógico é um suporte muito importante para o teatro. A gente percebe muito que as crianças adoram quando eles trabalham no apoio pedagógico a literatura, a leitura de histórias, as linguagens cinematográficas, ou seja, as análises dos filmes que eles assistem, eles comentam sobre isso e dentro das aulas de teatro desenvolve bastante o seu potencial na contação de história, na interpretação de texto. Eles gostam de escolher uma história para ler, depois contar essa história, contar o que ele entendeu do filme, né? Qual a análise que ele tem daquele filme que ele viu. Isso é muito importante para as crianças, para os adolescentes. Eles, quando estão num trabalho já com nós do teatro, comigo, ou com a professora Ana, eles já veem uma compreensão mais aguçada do texto. E isso eles trabalham no apoio pedagógico, né? Que dá esse suporte grande para que eles já chegam no teatro com essa desenvoltura. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live. Venho trazer um assunto aqui rapidinho com vocês. A importância do apoio pedagógico dentro da capoeira. De primeira mão, quero agradecer a Prof. Nani, fazer parte da equipe maravilhosa, e pelo reforço. O apoio pedagógico, ele, dentro da capoeira, vem fortalecer, porque ele vem fortalecer o respeito, assim como nas artes marciais a gente tem que ter o respeito, a disciplina e a hierarquia.
trabalhamos também a empatia com o meu colega, com o meu próximo, de estar no lugar dele, se preocupar com o bem-estar, com a saúde e no apoio pedagógico. Isso é muito importante. A gente trabalha esses valores humanos dentro do apoio pedagógico e dentro da oficina de capoeira também. Então, Prof. Nani, muito obrigado por fazer parte. Oi, eu sou a professora Ana e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como o apoio pedagógico influencia na oficina de teatro. Uma coisa super legal que a gente consegue fazer aqui no espaço do CEAFES e que enriquece de forma maravilhosa as nossas crianças e adolescentes é a interdisciplinaridade das oficinas. E isso potencializa as suas habilidades através das trocas de experiências e das vivências dentro de um único projeto que a gente desenvolve com todas as oficinas. Sinto que o apoio pedagógico e o teatro, eles caminham juntos nessa construção dos saberes. E dentro do espaço do CEAFES a gente consegue desenvolver isso, eu acho que de uma forma muito legal. As duas oficinas se entrelaçam quando os temas são trazidos para a sala do apoio, desenvolvidos de forma coletiva e com diversas ferramentas, e quando a gente vai para a sala do teatro, através dos jogos da improvisação, refletimos sobre esses temas, dando continuidade para esses conhecimentos. O apoio pedagógico é um aliado muito importante para a oficina de teatro. Oi, eu sou o Adriano e eu tô como educador no CEAFES, na oficina de dança. Então, eu vim para falar um pouco da união da oficina de apoio pedagógico com a oficina de dança. Na verdade, uma coisa que me agrada muito de trabalhar ali no CEAFES são a junção dessas oficinas. Além do apoio pedagógico, a gente tem teatro, a gente tem a oficina de música, e a união dessas oficinas é que torna o nosso trabalho, muitas vezes, bem incrível, assim, com resultados maravilhosos. A equipe no todo procura sempre, de alguma forma, estar unificando esses trabalhos, facilitando esse contato com a criança e com o adolescente, né? Então, os nossos planejamentos, eles estão sempre se encontrando, sempre combinando uns com os outros, para que dentro de sala de aula a gente consiga falar a mesma língua e apresentar a mesma proposta, só que cada um dentro da sua área. Então, eu com a dança, a Nani Paz com o apoio pedagógico, a Ana Paula com o teatro, né? E assim cada professor dentro da sua respectiva área. O legal de trabalhar dessa forma é que isso facilita muito o modo como a criança entende aquilo que a gente está falando. Porque, por exemplo, ele entra na sala de apoio pedagógico, ele escuta um texto, ele escuta uma poesia, ele escuta uma música, ou ele faz uma atividade, depois ele sai da aula de apoio e vai para a aula de dança. Chega na aula de dança, ele vê uma coreografia, ideia na expressão corporal, e dentro do mesmo assunto. Então, isso com certeza facilita muito esse processo de ensino-aprendizagem de cada criança e adolescente. Falando mais especificamente da dança e do apoio, a junção dessas duas oficinas é muito importante, porque ela auxilia nesse processo de criatividade da criança, além de favorecer também esse processo de conhecimento. Imagina que legal, você está lá na oficina de dança, daí você tem um tema, cria uma coreografia, escuta as músicas, daí quando você sai da oficina de dança, vai para a oficina de apoio, a professora já está com um texto, com uma história, então isso vai enriquecendo o trabalho, né? Vai contribuindo cada vez mais para a melhoria desse trabalho e vai agregando muito mais conhecimento para a criança e para o adolescente, né? Então acho que isso é muito importante, essa junção, essa troca e essa continuação dos trabalhos em oficina diferente é o que contribui bastante para esse processo de aprendizado da criança e do adolescente. E quanto mais a gente trabalha e planeja junto, mais a gente vê o quanto essa junção desses trabalhos é importante, né? Essa unificação dessas ideias, desses temas, porque isso contribui muito e agrega muito para a criança e para o adolescente, né? A dança, como experiência corporal, ela possibilita à criança e ao adolescente uma experiência nova de expressão e comunicação, e assim como apoio. E acredito que a junção dessas duas oficinas, elas despertem na criança o conhecimento de todas as suas potencialidades, e isso é muito importante. Uma outra coisa que é muito legal das duas oficinas, na verdade agora de todas, né, e saindo um pouco do pedagógico, é que com essa união toda a gente passa a ser mais do que professores de determinadas oficinas, né? Porque daí quando tem, por exemplo, uma apresentação, a gente vira o maquiador, o cabeleireiro, a gente vira aqueles que fazem
os lanches antes das apresentações, a gente vira figurinista. Isso tudo só acontece graças ao envolvimento de toda a equipe, né? Então o apoio entra muito dentro disso, como um apoio em todas as situações. E acho que isso sim é o que enriquece o trabalho e que traz frutos muito positivos, né? Dentro dessas oficinas e dentro do CEAFS. Que fala maravilhosa dessa equipe, né? Que coisa linda trabalhar com esse povo, com essa dinâmica de união, de trabalho em equipe. E foi pensando nisso, nessa construção dessa formação integral desse ser, que nós do apoio pedagógico decidimos, então, embarcar na ideia das crianças e trabalhar com eles o meio ambiente. E aí pensamos de que forma a gente pode trazer essa sustentabilidade para dentro do CEAFS. Então, nós pegamos como ponto inicial os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. E o que nós temos ensinado, contribuído, trocado com as nossas crianças e adolescentes? A gente reduz quando a gente para aquele consumo excessivo de coisas que não me são necessárias. Como, por exemplo, assim, se eu evitar de comer aquele salgadinho que vem no saquinho, que eu não vou falar o nome, porque eu não vou divulgar nada aqui, aquela embalagem, ela não é reciclável. Ela vira lixo. Então, eu posso ter um consumo consciente. Será que dá? Eu vou parar, prof, eu não vou comer nunca mais aquele salgadinho? Vai. Mas, de repente, eu não preciso comer toda semana. Outra coisa que nós trabalhamos com ele, que a Flora, inclusive, já trouxe na fala dela, é a questão de economizar a energia elétrica. Você, na sua casa, vai tomar banho, vai passar shampoo no cabelo, fecha o chuveiro, ensaboa, depois abre o chuveiro novamente. Eu vou escovar o dente, deixa a torneira fechada, gente, aquilo ali fica correndo água, é desperdício. Prof, eu estou lá na minha casa, eu moro numa casa, tem quintal, eu posso fazer o quê? Choveu, pega balde de água, bacia que a mãe tem em casa, coloca no quintal, capta aquela água da chuva e depois você pode utilizar essa água para lavar tapete, para lavar o carro, se o pai tiver, a moto, para regar as plantinhas em período de estiagem. Nossa, isso tudo você está contribuindo para o meio ambiente. E quando a gente reduz, automaticamente a gente economiza. Quem é o pai, a mãe que não gosta de chegar ao final do mês, receber a sua conta de energia e ver que a energia diminuiu, que você vai pagar menos? Começa com um ato simples. Saiu da sala, apaga a luz. Está assistindo televisão? Ok. Olha só um erro que todo mundo faz. Liga a TV e fica no celular. Não estou prestando atenção na televisão. Ela está consumindo energia para nada. Eu carreguei o meu celular, mas aí eu tirei ele, mas o carregador ficou na tomada. Além de perigoso, ele continua tendo gasto de energia. A sua televisão, por exemplo, está desligada. Mas se você olhar, tem um botãozinho vermelhinho lá. Algumas são vermelhinhos, alguns são verdinhos. Esse botãozinho se chama stand-by. Ele está consumindo energia. É pouca, mas está. Se eu tirar da tomada, ele para de ter esse consumo. Então, veja como dá para reduzir com pequenas coisas, com pequenas atitudes. E é isso que a gente tem trazido para as crianças e adolescentes aqui do CEAFS. O que é possível para eles fazerem no dia a dia, nas suas casas. Outro item que a gente trabalha muito com eles, que é o segundo R, que é o R de reutilizar. O que nós fazemos aqui? Através do projeto de teatro, do projeto de oficina, de criação, de artesanato, o que a gente faz? A gente pega aquela embalagem que outrora iria para o lixo e faz ela se tornar em arte. Seja uma garrafa PET que vira um carregador de celular, seja uma garrafa que vira um vaso, que ela pode virar um comedouro de passarinho, rolinho de papel higiênico. Gente, dá para fazer porta-maquiagem e as adolescentes adoram. Então, assim, dá para se fazer muita coisa com esses itens que a gente outrora jogaria fora.
Não sei se vocês perceberam, no primeiro vídeo que a gente mostrou aqui, das nossas saídas por Florianópolis, ao qual a gente foi no Museu do Lixo, tem uma foto onde as crianças estão segurando uma telha. Aquela telha se chama telha ecológica. E pasmem, gente, ela é feita com caixinha de leite. Isso é algo que eu não conhecia e fiquei sabendo no dia da visita lá no Museu do Lixo. E olha só que interessante. Para fazer uma telha que mede 2,20 metros por 90, é necessário 2.000 caixas de leite. Então, você imagina, se você vai fazer um telhado de uma casa que tenha 100 metros quadrados, ela vai gastar em torno de 80 telhas. Sabe quantas caixinhas de leite vai estar na sua casa? 160.000 caixinhas de leite. Gente, é 160.000 caixinhas a menos jogada no lixo. Por que eu falo jogada no lixo? Porque na nossa comunidade, aqui onde tem o CEAFES, e na comunidade do Monte Cristo, não tem o caminhão que faz a coleta seletiva. Então, assim, não tem como a criança fazer essa separação do lixo, porque por mais que nós, profissionais, a gente esteja instruindo, esteja falando da importância, sim, de separar, porque a gente não recicla. A gente separa. Quem faz o processo de reciclagem é uma empresa específica que vem, recolhe esse material separado e lá passa por uma triagem muito meticulosa para ver o que é que dá para ser reaproveitado ou não. Por exemplo, uma vasilhinha de margarina. Aí é plástico. Eu vou botar no lixo do plástico. Porém, se eu não lavar, não serve para reciclar. Então, a gente tem trazido isso para as nossas crianças e nossos adolescentes. A conscientização, a importância de que a pequena mudança gera uma diferença muito grande num futuro muito próximo. Nós sentimos na pele a falta d'água aqui no CEAFES, como a Flora já trouxe, né? Então, assim, para que evitemos que falte novas águas, é preciso mudar a nossa consciência. É preciso mudar a nossa maneira de achar que a água não vai acabar nunca. Para que a gente tenha uma conta de energia reduzida, é preciso tomar pequenos cuidados, como apagar a luz a hora que eu sair da sala. Então, isso as nossas crianças têm aprendido aqui no CEAFES e elas têm feito isso com maestria e tem sido algo assim muito gratificante, porque a gente tem visto que vale muito a pena investir nessa criança, nesse adolescente e nessa comunidade. E agora, para compartilhar comigo também um pouco mais do que acontece nas oficinas do apoio pedagógico, falando também a respeito da retidão, que é um dos valores humanos que a gente trabalha aqui no CEAFES, numa constante, porque nós nos preocupamos, sim, com a integridade, com essa criança, com esse adolescente, o que ele vai ser no amanhã. E um exemplo que nós temos grandioso aqui no CEAFES, que vale muito a pena investir nesse trabalho e acreditar nessa criança, é o nosso professor de dança, o Adriano. Outrora, ele foi aluno aqui do CEAFES, ele foi uma criança participante do CEAFES, inclusive ele passou pela sala da Prof. Patrícia, no apoio pedagógico, e hoje ele é um professor, assim, excepcional. Que se eu tivesse tempo, eu queria ter aula de dança com ele, porque ele é, assim, extraordinário. Então, agora, para contribuir ainda mais com essa noite de informação, de trocas que nós estamos tendo, eu queria chamar ela, que é minha companheira, uma profissional excelente, dedicada, faz tudo com muito amor. Gente, uma dica que eu vou dar para você que está chegando no CEAFES ou que possa vir trabalhar em algum momento no CEAFES. Você quer crescer? Cola na Prof. Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia, com a tua contribuição. Olá, boa noite. Obrigada, Nani. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. E essa fala, Nani, ela é fruto de uma construção, não é?
Quando eu cheguei no CEAF, acostumada, né, a trabalhar numa escola regular, e é um processo diferente. Então, eu fui atrás, não é, dessas buscas, dessas pesquisas, para estar sempre trazendo para a criança e para o adolescente a possibilidade de estar em contato com tudo que é novo. E sempre foi, desde o início, uma preocupação da gente, enquanto saía na comunidade, perceber o quanto tem ali aquele acúmulo mais de lixo, vamos dizer assim. E a gente hoje sabe o porquê, porque a comunidade não conta, infelizmente, com essa coleta seletiva. Então, desde o início, sempre, né, conversando com eles, o que a gente pode fazer para melhorar isso? O que nós podemos fazer para diminuir esse tipo de problema? E muitos relatos, não é, de casas que eram inundadas, e por que será, não é? Será que não é porque a sacola plástica foi parar no bueiro, acabou entupindo, e aí a água não é sobe? É óbvio. Mas, enfim, tudo isso trazendo, né, para a discussão deles, com conversas sobre esse assunto. E a gente foi construindo aos poucos esse processo do reaproveitar. Não é reaproveitar os materiais, reutilizar na medida do possível em todas as esferas, desde cuidar do alimento, não é, que nós consumimos, nas refeições que a gente faz no CEAF junto com as crianças, que já é um momento pedagógico, é um momento de aprendizado, instruindo sempre essa criança e esse adolescente a consumir apenas o que ela consegue realmente comer, para não pôr nada fora. E desde o início nós começamos nessa busca pelo novo, sempre trazendo, não é, para a pesquisa dos adolescentes que iam para a sala de informática fazer essa busca, não é, de o que eu posso fazer com a garrafa PET, o que eu posso fazer com a tampa dessa garrafa PET, o que eu posso fazer com a caixa de leite, não é, como tu mesmo citou, tem telhas que são feitas pela indústria, não é, de reciclagem, mas nós dentro do CEAF, o que podemos fazer? E nós, já nesses anos todos de trabalho, sempre que a gente faz algum evento, voltado para a família, ou só para interno mesmo, no CEAF, criança e adolescente, a gente sempre procura entregar uma lembrancinha. E essa lembrancinha, ela se torna ainda mais significativa, porque eles vão atrás desse material para produzir. A gente também recebe muitas doações, não é, de pessoas parceiras, lantejoulas, miçangas, enfim, retalhos de tecido, e tudo a gente vai juntando e vendo o que pode fazer com isso tudo. Já fizemos carteiras para entregar de lembrança numa festa da família, já fizemos decoração de mesa com garrafa de vidro, pote de plástico, deixa eu me lembrar, guirlanda para Natal com rolinho de papel higiênico e rolinho de aquele papel toalha, porta-retrato de papelão. Essa do porta-retrato foi uma lembrança num evento de família. E ainda as crianças traziam, né, uma foto dela com os irmãos ou com a família, e o porta-retrato ia de lembrança. Embalagem de docinho feito com garrafa PET. As tampinhas de garrafa também serviram de brinquedo, bilboquê, que dá para fazer também. Também fizemos um ano, a lembrancinha era aquela garrafinha pequena de refrigerante com shampoo e condicionador, que era um kitzinho, não é, de higiene, caixinha com palito de picolé. Só que esse material todo, quando chega, no caso, palito de picolé, os potes plásticos, são doações grandes. Então, que a gente tem uma demanda, não é, de trabalho muito grande. E a oficina de artesanato, além de fazer essa produção, ela também serve para que a gente interaja com a criança, conhecendo um pouco mais o dia a dia dela. Vai ouvindo como é que é na casa, se ela tem esse hábito em casa, também incentivando dentro do espaço dela, ela está fazendo essa redução e esse reaproveitamento. Inclusive, na oficina de culinária, a gente também tem muito pontuado essa questão do reaproveitar, não é? Não pôr alimento fora. Hoje em dia, a gente sabe que está vivenciando, né, um momento bem crítico. Então, desperdício é complicado, não é? É inaceitável. Então, sempre, e eu também procuro fazer isso dentro da minha casa, não é reaproveitar o arroz que sobrou, vamos usar as cascas de legumes, que dão um caldo de legumes maravilhoso, e isso a gente procura também trazer para a criança e para o adolescente. E também no nosso último evento, que foi agora o concurso Bon Appétit, que a maior parte, né, das pessoas que estão nos acompanhando já sabem do que nós estamos falando, a gente procurou também incentivar essa prática dentro das casas, né, dessas crianças e adolescentes, com o reaproveitamento. E eu também utilizei, não é, dessas técnicas, porque eu fiz aquelas bolinhas de carne fake com casca de banana, gente, e ficou muito legal. Inclusive, compartilhei com as famílias, compartilhei com a equipe, porque a gente também dá a ideia, mas eu tenho que saber se ela funciona.
Então, eu também dou a cara, tá? Vou lá ver se funciona, se fica legal, se dá de comer. E é muito show a gente estar trocando essas ideias, sabe? E aqui dentro da minha casa, eu aproveito também, ó. Latinha, opa! Oh, muito bem! Opa! Latinha aqui, ó, serviu de porta-caneta. Na minha cozinha, uma latinha grande que eu coloco os utensílios de cozinha ali para ficar mais à mão. Então, assim, a gente tem também que dar o nosso exemplo, não é? E eu gosto muito dessa coisa do reaproveitar, de estar manipulando o material. É uma terapia, não é? É uma terapia e é um momento, não é, que a gente consegue estar assim muito livre, muito solta com aquela criança, com aquele adolescente. A gente capta muitas coisas, ajuda, encaminha muitas situações, não é, que a gente vai percebendo ali, porque eles se sentem mais à vontade nesses momentos de estar conversando conosco. E o artesanato no CEAFES, ele tem uma função assim maravilhosa, porque atrelado também, não é, aos valores humanos, a retidão, ela é a ação correta. Então, atrelada à retidão, a gente, em todos os momentos, trabalha essa questão. Mas a retidão, ela pontua mais, não é, efetivamente, essa questão do cuidado com o meio ambiente. Eu faço parte do meio ambiente, não é? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do meu espaço. E essas falas com eles, a gente percebe que aos poucos estão cada vez mais sendo fortes e eles estão mostrando para a gente que eles são capazes, sim, de fazer a mudança. Tanto que a gente já percebe nas ruas da comunidade, não é, um pouco mais de limpeza, de cuidado, e isso é muito importante. E, mais uma vez, agradeço, Nani, a tua fala, não é, esse carinho. Ele é recíproco, não é? A gente está sempre de mão dada, ajudando um ao outro, e é assim que a gente consegue, né, construir o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, pela tua contribuição, né? Uma fala maravilhosa, né? Quanta coisa boa a gente faz aqui no CEAFES com essa criança e com esse adolescente. E aí me vai agora uma pergunta. Você que está aí, na sua casa agora, nos assistindo, tem filho? Tem neto? Mora aqui na comunidade? Mora aqui próximo? Ele ainda não faz parte do CEAFES? Corre para cá. Vem dar uma olhada, vê se tem vaga. Coloca a sua criança aqui. Vamos contribuir junto com a gente nessa mudança maravilhosa. E agora a gente vai assistir um videozinho bem gostoso das nossas crianças e alguns momentos dessa oficina de artesanato. Vamos lá? Que maravilha, né, gente? Não ficou com gostinho de quero mais? Não deu vontade de estar aqui no CEAFES compartilhando essas experiências com essa criança e com esse adolescente? Nesse videozinho que você acabou de ver, eles estavam confeccionando um porta-carregador de celular que a gente deu na festa da família. Só nesse único evento foram 130 garrafas PET que deixaram de virar lixo para virar arte. Isso é maravilhoso. Quando nós estamos ali envolvidos nessa oficina, no artesanato, que envolve todos os professores, todo mundo abraça essa causa junto, a gente consegue perceber na criança a valorização por aquilo que ela está fazendo. Nesse período a gente trabalha concentração, raciocínio, motricidade fina, o respeito, o companheirismo, a cumplicidade, o cuidado que os adolescentes têm com as crianças menores. Se você for bem crítico, bem observador, você vai perceber que as máquinas de cola quente, elas estavam ou com as professoras ou com os adolescentes. E aí tem um ponto muito importante. Aquela criança que está ali confeccionando, além de tudo isso, ela ainda aprende a ter paciência, a esperar a sua vez. Por quê? Porque às vezes nós temos uma cola só.
E aí ela espera, cola, tudo com muito amor, tudo com muito carinho. E o que é mais legal, elas não confeccionam para a família delas. Naquele momento, a criança não faz ideia de qual daqueles itens que está sendo construído por eles a sua família vai receber. Então, tem muito amor, tem muito capricho, eles se envolvem muito para criar aquilo, para que você, família, quando receba na sua mão aquilo que para muitos, às vezes, é só uma garrafa PET, para eles é arte. Ali tem amor, ali tem emoção, ali tem muita construção, tem muito diálogo, gente. Que conversas gostosas que surgem quando as crianças estão produzindo. Cada assunto maravilhoso. Também existem, às vezes, alguns assuntos intrigantes que surgem no meio desses eventos, dessa construção, que daí a gente chama a nossa equipe querida, né, que é a nossa equipe multidisciplinar, que daí nos auxilia nesse recurso quando a gente vê que algo com aquela criança não está tão bem. Mas será que as crianças gostam do apoio pedagógico? Vamos ouvir? Bota lá, Aninha. Nas aulas da professora Nani, eu gostava bastante dos debates que ela fazia, porque ela trazia vários assuntos bem interessantes, sabe? A gente também estudou sobre valores humanos, a gente estudou sobre o meio ambiente, sobre culturas, a cultura africana, a gente fez o boi de mamão. Da aula de reciclagem, das massinhas de brincar e depois de sair na pracinha, depois da historinha também e da atividade. O que eu mais gosto nas aulas da Nani é quando a gente fala sobre o meio ambiente e também sobre o corpo humano, porque eu não sabia nada disso antes de eu entrar no CEAFES e ela me ensinou muita coisa e eu acho que é isso. Oi, prof. Nas aulas da prof eu gosto de desenhar, de escrever, de pintar, de várias coisas nas aulas da prof. De quase todas as coisas que a prof passa pra gente. Tchau, beijo. Que maravilha, né, gente? Tem como não amar essas crianças e esses adolescentes? Viram quanta coisa é importante é trabalhado no apoio pedagógico juntamente com a equipe dos demais professores que nos auxiliam numa constante? Como é maravilhoso, né? Espero que nessa noite, eu e você, tenhamos trocado experiências, porque eu acredito que através dos comentários que chegaram aqui, que você contribuiu junto comigo e eu também pude contribuir com você, né? Agradecer a nossa querida Flora, que trouxe uma fala maravilhosa, professora Patrícia, como sempre, assim, esplêndida, a todos os professores que dedicaram o seu tempo para estar fazendo esse videozinho, para que você aí em casa entenda a importância do apoio pedagógico junto com as demais oficinas, mas infelizmente, como nada dura para sempre, a nossa live está chegando ao fim. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e que vocês embarquem nessa loucura junto com a gente de reduzir, reutilizar e, se possível, separar para reciclar. Se no teu prédio tem reciclagem, se no teu bairro passa coleta seletiva, se esforce. Vamos separar esse material para que ele chegue no devido lugar e volte ao mercado de trabalho da melhor forma possível. Gente, na segunda-feira, nós vamos ter uma live maravilhosa. A live de capoeira, junto com o educador Yuri, mais conhecido pelas nossas crianças como Prof. Samurai. Gente, não perca, vai estar maravilhosa. E a última dica que eu vou dar para você agora. Tá em casa? Tá na pandemia? Não tá podendo sair para trabalhar? Tem algum tempinho ocioso? O netinho foi visitar? O filho tá ali no sofá chamando a sua atenção? No final, você vai ver um videozinho, quanta coisa bacana dá para criar com o material que você jogaria no lixo. Que tal pegar essa dica e ter um dia bem interessante com aquele seu familiar ou fazer algo novo para sua casa? Gente, isso dá uma renovada no ânimo. Ó, beijo grande, gente.
meu carinho e até a próxima. Beijo! Toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto. E todo adulto quer crescer para vencer e ter acesso ao mundo. E todo mundo quer saber de onde vem, Pra onde vai, como é que entra, como é que sai, o que é que sobe, o que é que cai, pois todo mundo quer. Toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto. E todo adulto quer crescer para vencer e ter acesso ao mundo. E todo mundo quer saber de onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai, o que é que sobe, o que é que cai, pois todo mundo